quando eu via todo mundo nessa mesma vibração, né, funcionando, e a coisa andando e saindo e tudo, pô, dá muito orgulho de fazer parte daquilo, né, de estar com essas pessoas que comungam dessa ideologia e se dedicam desse jeito para essa luta. Minha primeira lembrança do IBCCRIM foi ver uns boletins na bancada ali dos estagiários, quando eu comecei a estagiar lá no Toron, em 2001. E o IBCCRIM era muito presente no escritório. Na época eu não sabia direito o que era e comecei a me interessar porque o IBCCRIM, aqueles boletins eram muito interessantes, eles eram muito atualizados, era uma coisa, na época a gente não acessava a internet como a gente acessa hoje, mal acessava a internet, na verdade. E o boletim eu entendi que era o veículo de atualização do Toron, né, e dos demais advogados do escritório. E foi ali que eu comecei a aprender o que era advogar. Então, eu percebia que o Toron ele recortava a jurisprudência e deixava em umas pastinhas. E percebia que eles liam mesmo, eles comentavam tudo que vinha. Quando chegava o boletim, todo mundo lia e comentava coisas novas e tal. Foi ali, né? Mas isso não quis dizer que logo em 2001 eu passei a frequentar o IBCCRIM. E a minha memória de quando eu comecei a frequentar o IBCCRIM, além de ter ido algumas vezes à biblioteca por questões do escritório e tudo mais, foi de quando o Leopoldo Stefano, que é um amigo meu que era estagiário lá também, advogado criminalista, ele participava do conselho editorial do boletim, que na época era coordenado pelo Carlos Pires Mendes. E ele me convidou, eu achei interessante, eu comecei a gostar muito de jurisprudência, de acompanhar as coisas, muito interesse por aquilo. Falou, meu, você é um cara que gosta de se atualizar, tô vendo que você está interessado, todos os cursos que apareciam eu queria, perguntava para os advogados do escritório se valia a pena ou não, eles falavam, não, vai. E aí o Léo um dia me levou lá, eu já não estava mais no Toron, mas a gente manteve essa amizade, um dia ele me levou lá para a reunião, e eu lembro do Carlos. Conheci o Carlos lá nesse dia, um cara muito especial, meu amigo até hoje, e eu lembro deles tendo um debate, eu não lembro, era o Carlos e mais alguém, acho que o pai da Eleonora, e mais gente debatendo sobre qual era o papel do IBCCRIM. Quando eu cheguei lá, o Carlos estava falando, olha, isso aqui é uma trincheira, gente, né? A gente está aqui para defender direitos humanos, para a gente ver o direito penal de uma outra forma. Isso aqui a gente tem que estar unido e entender o nosso papel, nós não tem concessão com direitos humanos. A gente está aqui para defender isso e para fazer essa leitura prevalecer, porque é o que é melhor para a humanidade, né? Ele estava falando isso, eu cheguei naquela reunião ali, estava sei lá, recém-formado, e falei, nossa, né? Já estava muito envolvido em militância em direitos humanos também, mas quando cheguei ali, falei, é aqui, né? Encontrei o pessoal de verdade, mal cheguei aqui, o cara já está falando isso, né? Nem me conhece, né? Tá falando de peito aberto, isso aí que é tão bonito de ouvir, de fazer. Falei, aqui, né? E aí, então, minha porta de entrada foi o boletim, como foi de muitas pessoas que eu admiro e que conheci depois e tudo, e participando do conselho editorial do boletim. Então, o que a gente fazia lá, né? Lia os artigos que eram enviados e avaliava os artigos, e a gente decidia se ia publicar ou não. E a gente mandava os nossos também e tal. Então, fui vendo a evolução do boletim, né, ao longo dos anos, porque depois do Carlos veio a Karina, que também é uma grande amiga minha, Karina Quito, que foi a coordenadora. E depois da Karina veio a Maria Ângela, né, e daí eu fui coordenadora junto com a Maria Ângela, já estava bem enfiado, fazendo muita coisa com o IBCCRIM. E depois, aí sim, o Mazina foi o presidente e ele me convidou para ser o coordenador do boletim na gestão dele. E foi uma honra, né? Foi uma baita desafio e uma honra. E foi muito legal ver que cada pessoa que ia passando por lá, na coordenação, ou as pessoas que sempre se dedicaram muito, né? Ia dando ideias, né? E aquilo é uma coisa viva, que vai amadurecendo com as ideias e com a ação das pessoas, né? Então, foi muito legal ver onde a gente está hoje, onde a gente estava naquela época, todas as mudanças, por que aconteceram essas mudanças e ver que a essência do IBCCRIM continua a mesma, né? Todos esses anos, disputas políticas internas também, né? Cenário nacional degringolando desde 2013 de um jeito assustador
E o IBCCRIM continua ali, né? As pessoas vão passando, vão e voltam, e a ideologia continua, né? Ela continua firme, é um lugar em que a gente tem uma visão muito clara do que a gente quer, onde a gente quer chegar e tudo mais. E é muito legal fazer parte disso, é uma honra mesmo, né? É uma experiência de pertencimento muito legal, né? De acolhimento, porque quem era eu, né? Advogado recém-formado lá, chega lá, de repente eu posso discutir artigo com, gente que eu admiro pra caramba, né? Você ia na biblioteca e encontrava o Alberto Silva Franco lá, conversava com ele, né? Sabe, são pessoas que você está acostumado a ler e que você não está acostumado a corporificar, né? Como pessoas que você pode encostar e conversar, né? Eu sempre tive muita... E de repente você está lá com essas pessoas e as pessoas discutem de igual para igual com você, com humildade, com sede de conhecimento, com curiosidade. E eu acho que as publicações, né? Então, não fui eu que idealizei isso, quando eu cheguei já estava tudo consolidado, mas, poxa, os fundadores e quem estava lá desde o comecinho foram geniais, né? Porque o boletim era isso, no momento em que a comunicação ela era diferente da de hoje, mensalmente você atualizava todo mundo que estava interessado em ciências penais de tudo que era mais importante, né? E a Revista Brasileira de Ciências Criminais, que assim, é um colosso, né? É um negócio, você vê a revista número 0 e as subsequentes, é uma revista de muita qualidade, né? E trazendo doutrina avançadíssima, internacional também, e aqui dentro, as cabeças mais pensantes podendo escrever artigos de fôlego e com muito conteúdo para dar base para essa nossa luta, né? Quer dizer, poxa, entender o direito penal como algo que tem que ser ultima ratio e que é algo deletério para a sociedade, não é algo bom para a sociedade, e tentar contê-lo dentro de diques de contenção realmente sólidos e para que ele não faça tanto estrago, como ele faz até hoje. Então, eu não sei se é do Adalto Soares essa frase, mas a gente no IBCCRIM, a gente tem essa fé, né, e a gente busca essa utopia que está sempre distante, e a gente, basicamente, a gente apanha muito, né? Ao longo desses muitos anos, a gente perdeu muitas guerras, mas a gente continua, a gente ganhou tantas outras, a gente sabe que está difícil e a gente continua. E quando eu entrei lá e vi que as publicações eram desse nível de coragem, né, e que a qualidade dos trabalhos era desse nível que a gente vê, foi um baita prazer poder conhecer todas essas pessoas, conversar com elas e trabalhar com elas, né? E voluntariamente, que é uma coisa muito importante de dizer, porque, poxa, é uma causa, né? O voluntariado tem seus problemas? Sem dúvida tem seus problemas. Sobretudo quando eu fui presidente, eu via que o voluntariado tinha seus problemas. E todas as vezes que eu militei na minha vida, o voluntariado tem limite, né? Tem essas questões. Agora, o voluntariado tem uma coisa que é muito bonita. A pessoa está doando o tempo dela de coração por uma causa. É a coisa mais essencial que existe, né? Então, ver que todo mundo estava lá trabalhando, que não é pouco, né? Quando eu coordenei o boletim, é muito trabalho, né? Não é brincadeira. Você vira noites, você deixa de trabalhar mesmo. Quando eu fui presidente também nem se fala, mas o trabalho voluntário lá demanda, porque é um trabalho que tem que ser feito com qualidade, tem prazo, é uma coisa séria, organizada. Eu cheguei num momento de transição, né? Eu comecei a estagiar na PAJ em 2000, fui estagiar no Toron em 2001. Que época era essa? Era uma época em que a gente fazia acompanhamento exclusivamente dos processos, né? Presencial, no balcão, e em 2001 começou a aparecer alguma coisa de você conseguir pegar uns acórdãos pela internet, o site do STJ começou a funcionar, que eu me lembro, estava mais ou menos ali começando, era uma coisa muito incipiente. Usava muito RT, puxava os acórdãos, as decisões das revistas dos tribunais, então tinha STF e assim por diante. Tinha as revistas, que eram publicações, que chegavam de tempo em tempo e cuja editoria era feita pelos ministros e pelos desembargadores. E a gente sabe, né, que os ministros e desembargadores sempre tiveram uma postura conservadora, muito conservadora, perto do que a gente está acostumado e prega no IBCCRIM. Raras exceções existem e elas estão aí para provar a regra, né? Então, imagino que lá atrás, quando surgiu o boletim, que, bem, eu não estava nem no colegial, né, quando começou o boletim, as pessoas ficaram encantadas, porque era uma coisa curta, rápida
E vinha assim, mostrando uns julgados excepcionais que não eram divulgados nessas revistas, né? Então, era a única forma, a não ser que você estivesse ali acompanhando todas as sessões e ficasse de olho e tal, que não era uma coisa comum, nem plausível, até hoje não é plausível você ficar acompanhando a sessão o dia inteiro, você tem que trabalhar, etc. A não ser que você fizesse isso, era a única forma de você ter acesso a esses entendimentos minoritários e vanguardistas, né? Então, esse papel foi um papel fundamental e acredito que o boletim, sobretudo, tenha sido o veículo de maior importância para o IBCCRIM nesse início e para a rápida expansão do IBCCRIM, porque era isso, era uma informação preciosa, né? Não eram só julgados, eram também alguns comentários de jurisprudência, leves, rápidos, muito sagazes, sabe? Você via, eu quando fui coordenar o boletim, eu imitei a Mariângela, que me antecedeu, e fui ler todos os boletins dos primeiros anos para entender como é que foi a evolução, assim, né? E era um negócio fascinante. Você via que eram sempre as mesmas pessoas, então, estava lá, voluntariado, descarado, né? Às vezes as pessoas escrevendo coisas rápidas, curtas, e, era muito rico, né? Então, começa com o Manifesto contra a Pena de Morte, e, enfim, é fascinante, é incrível. Com o passar do tempo, o que aconteceu, né? Por exemplo, eu era responsável por coletar a jurisprudência do STF e do STJ durante um período, por um bom período. Porque eu lia aquilo todo dia, aí já tinha muito acesso à internet, então notícias do STF e do STJ todo dia, informativos e tal, quando chegavam, e aí a gente selecionava os mais importantes e publicava, né? E foi muito importante na minha formação, e tenho certeza que foi muito bom para quem lia. Em determinado momento a gente reeditou os comentários que eram feitos e a gente explicava o contexto daquele julgado. Então falava assim, olha, esse julgado aqui do STJ falando isso, a primeira vez que o STJ fala isso, o entendimento até outro dia era esse aqui, né? E achamos que o entendimento novo está certo ou errado por causa disso, e pá, rapidinho, um contexto legal. Então, sempre foi um lugar de atualização. Então sai uma lei nova, pô, a galera já escreve um monte de artigo para a gente seleciona os artigos e publica o artigo legal sobre a lei nova, todo mundo está querendo saber uma interpretação sobre a lei nova, ninguém falou nada ainda, pá, boletim vai e sai. Então sempre foi uma coisa muito importante, né? E agora com a mudança da dinâmica das comunicações também o boletim está se adaptando para trazer coisas mais profundas, reflexões mais profundas. Por quê? Todo dia sai em um monte de sites de notícia, artigo sobre o que aconteceu ontem, né? Então tem esse excesso de informação e a gente foi se atualizando e tentando se reinventar. Mas realmente agora o boletim tem um outro papel, né? Um papel de trazer uma informação séria, consolidada. A gente tem um conselho editorial refinadíssimo. Então quando você lê uma coisa ali, você sabe que é muito sério, né? Não é uma aventura que pode ser publicada em qualquer lugar, de uma hora para outra. Mas é muito importante. Na minha gestão, né, a gente identificou no dia a dia, né, porque a gente tinha o núcleo de amicus curiae, tinha projetos legislativos e a gente estava num momento, 2015 e 2016, né, então, aquilo começou em 2013, né, e foi acontecendo com a eleição, aquela eleição acirradíssima em que a Dilma foi eleita por uma margem de votos pequena e que no dia seguinte o Aécio já estava discutindo impeachment. E o Brasil entrou naquela situação, Eduardo Cunha, presidente da Câmara, com as pautas bomba, né, deixando a coisa muito conturbada. E a gente percebeu que a gente estava sendo dragado pelas pautas bomba, não estava conseguindo se organizar para pautar os nossos temas. E conversando com o Alberto, que eu sempre, durante a minha presidência, uma coisa que eu fiz muito, gostei muito, foi conversar com os ex-presidentes, né? Acho que é sempre bom conversar com quem tem mais experiência, por quem já passou por aquilo e tudo. Conversando com o Alberto, falei, olha, Alberto, acho que a gente precisa discutir aqui melhor o nosso formato institucional. Sempre foi uma preocupação minha, a institucionalidade, para que aquilo funcionasse. Ele falou, não, tudo bem. Então, a gente fez uma série de encontros para discutir quais eram as nossas prioridades, o que a gente queria, o que a gente não queria. Isso foi mediado, a gente contratou uma empresa para fazer isso. E no fim, a gente chegou à conclusão de que
era muito importante a gente ter um núcleo de atuação política. Porque ninguém nega que o IBCClean tem atuação política, naturalmente, não tem sentido ciência se não for por um aspecto prático da realidade. Nós temos como compromisso estatutário e ético, né, que a gente vai lutar contra a desigualdade, a gente vai lutar pelo Estado Democrático de Direito, a gente tem, enfim, né, são os ideais que fazem com que a gente esteja junto até hoje lá. Aquilo que eu falei de que as pessoas até passam, vão e voltam, mas os ideais continuam lá e ele é um organismo vivo que vai sendo construído por essas pessoas. Então, poxa, nós temos consciência dessa responsabilidade. E nós precisamos ser eficazes, né? Apesar do massacre que estava acontecendo em 2015 e 2016, claro, nós estamos na luta, a gente quer ser eficaz. Então, a gente criou um núcleo de atuação política, né, dentro da organização e botamos gente para trabalhar, né? Então, colocamos a Luciana Zafalon para ser a coordenadora do núcleo de atuação política, uma pessoa extremamente competente, que eu admiro muito, né? A Sheila Carvalho trabalhava naquela época, foi para o núcleo de atuação política, então você vê os quadros que a gente tem, né? As pessoas que passam por lá e depois a gente vê as pessoas voam lá e voam mais alto depois e voltam. Então, a atuação política ela se tornou algo institucionalmente expresso, né? Já era expresso, mas aí a gente tinha um órgão para isso, né? E ficou muito mais eficiente, né? Então a interlocução que a gente tinha com todos os atores políticos que se fazia necessário na época, ela ficou muito mais azeitada, né? Vi que a dinâmica de participação em projetos legislativos ficou melhor, amicus curiae também, né? Não vamos dizer que amicus curiae não é política, porque é política, naturalmente, né? Tem o direito ali em tudo, mas também tem a política em tudo. Então, foi algo de que eu me orgulho de ter feito, foi uma decisão colegiada da diretoria, fiquei feliz que todo mundo comprou essa ideia, né? E eu achei na época muito importante, né? Uma época que foram tempos bicudos, né? A gente passou por aquele processo de impeachment que foi um golpe escancarado, né? Agora as coisas estão vindo à tona, felizmente, espero que a história registre bem isso. E eu estava lá, né? Era presidente do IBCCRIM e passei por esse momento dificílimo da história do Brasil lá, né? Tentando também manter a coesão do Instituto, que, como toda instituição grande, com milhares de associados, não é monolítica, né? Você tem diversas opiniões lá, então foi um momento bem desafiador. O seminário do Carl-Hart, ele foi organizado pelo Salomão. Salomão que organizou, mas o Carl-Hart foi uma indicação do Cris, né? Do Cris Marona, para palestrar. Conheci o trabalho dele realmente é um negócio, né? Impecável, incrível. Mas esse acontecimento para mim foi muito marcante, foi o acontecimento mais marcante da minha gestão, sem dúvida. Para mim, pessoalmente, também foi um dos acontecimentos mais marcantes da minha vida, porque aquilo me despertou para esse tema, que já era muito caro a mim, claro, mas assim, quando você desperta e fala, você está numa posição de fazer, né? Você está numa posição em que você pode fazer. Então, assuma a sua responsabilidade e faça, né? Foi isso que me deu. E foi muito marcante, porque eu lembro que o Justificando estava cobrindo esse seminário e logo na chegada do Carl-Hart já tinha tido um negócio, porque o Carl-Hart é um homem negro, norte-americano, de dread e tal, e ele chegou no hotel do seminário, que é um hotel muito conceituado aqui em São Paulo, e o segurança não entendeu por que aquele homem negro estava entrando ali, né? Então, logo de cara, essa polêmica já apareceu no seminário. Estava todo mundo discutindo isso, então fui conversar com o Carl, ele falou, olha, não é bem por aí, divulgaram dando uma exagerada, mas de fato o cara deu estranhado, eu falei, olha, eu sou palestrante e tal, e pronto, né? Mas já estava com essa questão já estava latente, assim, estava pulsando naquele seminário, e acho que talvez pela abordagem que ele recebeu inicial também, mas não por isso, acho que ele faria isso de qualquer jeito, porque ele tem essa clareza e ele é um cara muito especial. Ele estava dando a palestra dele de manhã, né, das palestras internacionais mais importantes. Eu estava na fileira da frente, sentado com alguns diretores ali, e eu era o presidente. E ele começou a palestra, ou logo no começo da palestra, ele pegou e falou, olha, gente,
vocês deveriam ter vergonha, né? Porque eu entendo que o Instituto tenha ideais democráticos e garantistas e vocês querem mudar a realidade para melhor, mas vejam aqui a plateia. Quantos negros tem nessa plateia? Né? E eu, palestrante, perguntando isso, eu era o presidente, eu estava ali. E aí eu olhei, eu já sabia o que eu ia ver, né? Infelizmente, na hora que eu... E aí tinha alguns diretores do meu lado, eu comentei e falei, meu, que vergonha, né, cara? Assim, tudo bem, a gente está na diretoria agora, não estou no IBCCRIM desde ontem, faz tempo, nunca pautei isso, né? Eu não sei nem onde enfiar minha cara, né? Então, e ele fez um chamado, ele não fez só uma crítica, ele fez um chamado de acordar e de continuar junto e de lutar, né? Falei assim, não, isso é uma realidade que a gente precisa mudar, né? Então, gente, vocês precisam incluir, né? Vocês precisam ter mais diversidade nessa plateia, vocês precisam ter mais diversidade aqui na mesa, vocês precisam ter isso como pauta prioritária, porque senão as coisas não vão mudar. E na sexta-feira, a gente tinha o último dia de seminário e nós tínhamos combinado de jantar junto à diretoria, alguns palestrantes e tudo, e o Carlhart tinha sido convidado para esse jantar. Então, eu fui para lá, eu não sabia direito o que eu queria ainda, mas eu queria conversar com todo mundo num ambiente leve, né, de descontração, de comemoração pelo sucesso de mais um seminário e já engajar toda a diretoria, porque é isso, ninguém tinha falado disso até então para valer e era a primeira vez, mas eu precisava aproveitar aquele gancho. Aquilo era um momento muito forte, muito importante, né? Então, eu lembro de naquele jantar falar com ex-presidentes que apareceram por lá, com diretores que estavam lá, conselheiros e todo mundo de acordo. Falou, olha, realmente a gente precisa fazer alguma coisa. O recado foi muito bem dado. Nós temos um compromisso e temos responsabilidade. Vamos aí. Ótimo. Bem, na sequência, a gente tem os editoriais do boletim, que são muito importantes para que a gente firme a posição do IBCCRIM sobre vários temas. E o editorial seguinte, ele foi sobre racismo, né? Eu aprovei com a diretoria que o tema seria aquele, né? Eu conversei com um grande amigo que na época não era próximo do IBCCRIM e começou a se aproximar na época, o Silvio Luiz de Almeida, com quem eu tive aula na Escola de Governo em 2011, foi lá que eu aprendi a admirá-lo, né? Foi lá que eu conheci minha mulher também, então muita coisa importante assim. E eu liguei para o Silvio. O Silvio, para mim, é uma das maiores cabeças do país, né? Uma das cabeças mais privilegiadas do país. E ele também é um profundo conhecedor da questão do racismo. Na época, ele não tinha publicado ainda um livro sobre racismo estrutural e tal, mas já era o Silvio. E então eu liguei para ele e falei, Silvio, aconteceu isso, isso e isso, eu quero sua ajuda, né? Como é que a gente faz? Né? E tive uma conversa muito séria com ele por bastante tempo, a gente se encontrou e ele foi quem ele é, né? A imensidão que ele é, de ser muito generoso comigo. E então nós escrevemos o editorial, que foi um editorial compromisso, né? É um editorial de assunção de responsabilidade, né? O editorial chama Vergonha, né? Dizendo que a gente não ignorava a história linda que o IBCCRIM tem, mas que, né, fomos chamados à responsabilidade para um ponto que até então não tinha sido objeto de séria e ativa preocupação, pelos mais diversos motivos, que também não vem ao caso. Acho que quando a gente acorda a gente tem que agir, se a gente não acordou ainda faz parte, né? Então, todo mundo comprou essa briga, fizemos esse editorial, e aí desde então, esse virou para mim o tema principal da gestão, né? Quer dizer, o IBCCRIM é uma instituição que roda muito bem. Então as nossas publicações saem, nossos cursos saem, é tudo de altíssima qualidade, a gente faz a atuação política, a gente faz os amigos, a gente trabalha com o processo legislativo, a gente produz ciência, então aquilo já estava rodando no automático. Falei, agora a gente precisa transversalizar o tema do racismo, né? E como é que a gente fez isso, né? Em primeiro lugar, né, tornar o ambiente mais negro, mais diverso, né? Então a gente começou a contratar funcionários de padrão, fazendo doutorado, gente preparadíssima, militantes de direitos humanos engajados na causa, negros, né? A gente implementou a questão das bolsas com muito vigor,
né? E essas bolsas eram assim, a gente ia atrás, as pessoas para trazer as pessoas que não teriam como participar dos nossos cursos, né? O racismo estrutural ele está aí para, né? Para isso. Então a gente implementou as bolsas para incluir, né? Negros e, enfim, todas as minorias que fossem possíveis incluir nos nossos cursos, né? E também na grade de professores a gente teve essa preocupação, né, de colocar essas pessoas num lugar de fala, né, um lugar de quem tem o conhecimento, não só o lugar daquela pessoa que está ali para aprender, mas o lugar da pessoa que está para ensinar. Isso tem uma simbologia muito importante, né? Então, com esses 3 pilares a gente começou, né? E foi muito gratificante ir fazendo isso ao longo do segundo ano da minha gestão, né? Foi incrível ver aquilo acontecendo. O seminário do ano seguinte, né? Teve abertura com uma escritora negra, né? Então, poxa, era um lugar em que já tinha passado Eduardo Galeano, Rubem Alves, sabe? Homens brancos maravilhosos, mas nunca tinha passado uma mulher negra, né? Então, poxa, o seminário seguinte, a gente conseguiu abrir com uma escritora moçambicana, Paulina Chiziane, né? E encerrar com a ex-ministra de Direitos Humanos, a Nilma. Então, uma mulher negra poderosíssima. A gente aumentou, não chegamos ao ideal, né? Quer dizer, poxa, a nossa população é majoritariamente negra, não quer dizer que os nossos palestrantes tenham sido majoritariamente negros lá e que até hoje a gente tenha conseguido isso. Não acompanho os números depois perfeitamente, mas, enfim, estamos evoluindo, mas não chegamos no ideal, né? Mas o movimento foi dado, né? E o IBCCRIM comprou essa briga, né? Quer dizer, a diretoria comprou, o conselho comprou, e hoje nós estamos muito melhores do que em 2015 e 2016, né? Quer dizer, hoje nós temos diretores negros, né? Houve uma mudança estatutária por um compromisso na eleição, né? Quer dizer, a gente teve 2 eleições de lá para cá, e o tema foi objeto de debate, né? E foi objeto de imediata implementação depois da eleição. Então, poxa, a gente tem 3 diretores, a gente aumentou a diretoria para incluir, né? A gente tem o Conselho de Diversidade, do qual eu faço parte com muita honra, e é um conselho que pensa transversalmente a questão do racismo e de todas as formas de exclusão dentro da instituição, participando de sugestão de professores, participando de sugestão de políticas internas. Agora nós estamos fazendo censo para mapear quem são os associados, coisa que a gente nunca teve para valer. Então, é uma máquina trabalhando e rodando para mudar essa realidade, né? Tenho muito orgulho mesmo de ter participado disso e de ter, contratado pessoas incríveis que passaram por lá, como a Aline, por exemplo, como a Sheila, que ajudaram muito também a abrir os nossos olhos, né? Com o olhar da pessoa negra dentro daquela instituição, falar, ó, presta atenção aqui. Pô, claro, obrigado, vamos lá, né? E presta atenção aqui. Então, foi incrível. E foi muito legal porque isso foi em 2015, né? Acho que foi tarde, mas não acho que tenha sido... assim, acho que a gente se ligou num tema no momento que, por exemplo, antecedeu o George Floyd, que foi a grande virada mundial, na minha opinião. Quer dizer, né? Pelo menos naquele momento a gente sentia assim, NBA parando, o mundo inteiro falando daquilo. Foi antes do George Floyd. Antes do George Floyd a gente já estava nessa, né? Admiro também quem foi depois, né? Mas tem gente que até hoje não foi, né? Então, tenho muito orgulho desse caminho, dessa caminhada. Bem, até então não existiam as audiências de custódia, né? Em vários outros países do mundo isso é previsto. E a gente, junto com outras entidades de direitos humanos, nomeadamente eu me lembro muito bem do IDDD, trabalhar muito em relação a isso, a gente começou a fazer uma pressão política, advocacy mesmo, para que as audiências de custódia fossem implementadas. Havia um projeto de lei que a gente pressionava para que fosse para frente, e ele estava demorando, né? E, ao mesmo tempo, como todos nós tínhamos uma relação próxima com o CNJ, que, a depender da gestão, se volta bastante para os direitos humanos. Então, poxa, teve a época dos mutirões carcerários, fiz parte dos mutirões carcerários, e já teve várias iniciativas muito interessantes. O CNJ comprou a briga, né? Então, o CNJ ele editou uma resolução, né, prevendo que, nos casos de prisão, as pessoas fossem levadas à presença do juiz, né,
para que o juiz avaliasse as condições físicas dessa pessoa e as condições dessa prisão para verificar se a pessoa seria solta ou mantida presa e para verificar, era essa e sempre foi essa a maior preocupação, se houve tortura. Por quê? Porque, infelizmente, a gente, nesse país, teve uma ditadura militar, né, que criou raízes e que não deixou ainda as práticas da nossa polícia militar, né, e tampouco, eu diria, arejou o suficiente a polícia civil para que ela não passe a mão na cabeça de quem tortura. O que eu quero dizer é que a prática de tortura ela é cotidiana no Brasil, né, infelizmente. Ela é uma coisa muito ocultada, né, ela é algo... eu acho que quem faz, muitos dos que fazem não tem nem vergonha disso, eles têm até orgulho, né? É uma questão cultural muito séria. Isso decorre do fato de que a gente não virou a página da ditadura militar até hoje nesse país, né? Então, essas práticas que aconteciam lá continuam acontecendo em outros formatos, né? E é uma coisa que acontece mesmo, né? No ato da prisão, e a prisão em si já é uma forma de tortura, um outro capítulo, né? A gente está falando do... Então, a gente precisava dar luz para isso, né? Jogar luz sobre esse tema, porque até então, né, você via um auto de prisão em flagrante de qualquer menino que praticou um roubo, o menino vem com o laudo de lesão corporal lá positivo, dizendo que ele está com marca de pisão na costela, etc., né? Olho roxo e você pedia para que o juiz do tipo 5 ali fizesse alguma coisa, pelo menos aqui na capital do estado de São Paulo, e ficava aquela investigação que não andava, né? A gente tem também, enfim, uma outra prática que também vem da ditadura militar, que são os autos de resistência, né? Então, existe toda uma máquina para legitimar o assassinato e a violência praticada pelo Estado contra as pessoas, né? Então, as audiências de custódia eram uma forma de tentar jogar luz para isso. São ínfimas as situações em que as questões que são sérias e que são o cerne do motivo da criação das audiências de custódia são levadas a sério e os agentes são responsabilizados, ainda hoje. O que significa que essa mentalidade continua incrustada mesmo com as audiências de custódia. Isso não diminui a nossa vitória e a alegria pela nossa vitória, mas é um alerta para que a gente não desista e continue denunciando cada vez mais esse tipo de coisa que acontece. Eu brinco, às vezes, que, infelizmente, há juízes que julgam como se estivessem jogando videogame, né? Porque quando você está jogando videogame, você vai lá e você matou o personagem ali, matou outro personagem, ou então você morreu e tem outra vida, etc., né? Quando você desliga aquilo, está tudo bem, sua vida continua. Muitas vezes eu sinto que os juízes que se autodeclaram rigorosos e que gostam de prender e que estão nesse combate ao crime, né, que não é um papel de juiz, ninguém tem que combater crime, tem que julgar com imparcialidade, eu sinto que eles decidem e eles mandam as pessoas para uma prisão que está superlotada, está com o dobro de população que está lá, eles sabem que lá não tem banho quente, não tem lugar para dormir, uma cela para 12 tem 56 pessoas, eles sabem que não tem comida, porque as familiares que têm que levar o jumbo, sabem que tem pouco médico, sabem de tudo, e mesmo assim botam o cara lá. É como se ele estivesse jogando videogame, porque ele não tem compromisso, ele não tem responsabilidade pelo que ele faz. Quer dizer, a partir do momento em que ele jogou para lá, já não é mais responsabilidade dele, e próximo, né? Isso tem a ver, essa brincadeira do videogame, tem a ver com essa virtualização da justiça. Porque uma coisa que pega pra gente que milita em direitos humanos é quando você vê a pessoa. Você olha no olho dela, você vê com que roupa ela tá, como ela tá andando, como ela se movimenta, o corpo dela, a voz dela, o hálito, né, o cheiro da pessoa. Que uma das experiências mais pesadas que eu tive na minha vida até hoje, e foram muitas, felizmente, paradoxalmente, felizmente, ir ao presídio, né? Então, quando você vai lá e se encontra com as pessoas e conversa com elas para resolver. Já entrei por 1000 motivos, para dar aula, para fazer mutirão, etc. Quando você vai lá, se sente o cheiro do presídio, você vê como aquelas pessoas estão, necessariamente isso vai ter um impacto diferente em você do que se você estivesse vendo isso pela câmera. Claro, por melhor que seja o documentário, sei lá, Sem Pena do IDDD, que é um documentário maravilhoso, então Justiça,
são documentários maravilhosos, mas por melhor que seja, aquilo não chega aos pés da sua experiência presencial, de entrar naquele lugar, de ser revistado, de passar pelo detector de metais várias vezes. E aí você vê as pessoas na fila para entregar comida e a mãe que leva a comida fora do padrãozinho que inventaram naquele presídio e daí devolve tudo. Aquela mulher pegou um ônibus tal hora da manhã, voltou, não conseguiu. Todos os percalços burocráticos que são inventados e que desumanizam aquelas pessoas, todas elas, né? As famílias e os presos. Quando você está lá e você entende isso, é uma outra experiência, né? Então, imaginar que uma audiência que é feita exatamente para verificar se o preso sofreu sevícias, né, ela seja feita virtualmente, ela realmente assim, é uma coisa inacreditável, né? É uma coisa que vai totalmente contra o cerne da questão, que somos seres humanos julgando seres humanos, né? Nosso sistema de justiça é esse? Então vamos fazer com humanidade, né? Vamos olhar na cara, sentir o cheiro, ver se está machucado mesmo, ver, né? Mas esse tipo de proposta me parece que talvez seja só uma coisa mais realista do que nós que vivemos essa utopia. Na verdade, talvez seja, olha, realmente isso aqui é uma máquina de moer gente, então vamos fazer desse jeito logo que a gente não moe mais, a gente não está nem aí para eles mesmo, então vamos fazer assim, segue, né? Parece isso, parece uma coisa de profunda desumanidade. É uma proposta que não tem pé nem cabeça, é inaceitável, né? Inaceitável. A justiça, é inaceitável que ela se afaste assim das pessoas, né? Eu acho que a virtualização da justiça durante a pandemia, ela trouxe benefícios, porque ela pode dar acesso a quem não tinha, né? Para determinadas coisas. Então, julgamentos nos tribunais superiores você pode fazer à distância porque você não tem dinheiro para pegar o avião para ir para Brasília. Poxa, eu acho maravilhoso, né? Em qualquer tribunal do país você poder atuar. Eu estou pensando nas pessoas que não têm dinheiro, né? Precisam dar acesso à justiça, né? Então, eu acho maravilhoso. Agora, não para permitir o acesso e não para restringir ou dificultar o acesso. Quando você faz audiência de custódia virtualmente, você está vulnerando a verdadeira essência do ato, né? É uma vergonha. Uma onda muito pesada, né? Essa onda do punitivismo sempre teve aí, né? Mas a Lava Jato, ela foi um evento muito importante de violação generalizada de direitos e garantias fundamentais. E digo, né? Uma vez eu fui entrevistado no Conjur sobre isso e os jornalistas queriam ficar perguntando sobre a Lava Jato o tempo inteiro, né? Quando eu era presidente do IBCCRIM. E eu falava, gente, a Lava Jato, eu quero falar dela, vamos falar dela, mas mais uma vez, quem importa não está no foco da questão, né? Quer dizer, a gente tem um contingente de centenas de milhares de pessoas presas que não têm seus direitos garantidos, a gente tem uma execução penal que não anda, a gente tem juízes que descumprem súmulas e estão prendendo todo mundo à torta e à direito, juízes que tentam soltar são perseguidos dentro dos tribunais, e a gente está aqui falando da Lava Jato, né? Então vamos falar da Lava Jato, mas não vamos esquecer do que realmente importa, que é essa grande massa de pessoas que está sendo massacrada pelo sistema de justiça, né? Acho que em certa medida a Lava Jato ela democratizou o massacre, quer dizer, a Lava Jato massacrou pessoas de outras classes sociais, né? Porque assim, o menino preto ele já está acostumado com isso, né? Jogo de cartas marcadas, quando chega lá já sabe que está condenado, ou provavelmente esteja. A prova feita exclusivamente pela palavra do policial é suficiente para condenar as pessoas. Então, assim, não temos nenhum compromisso com mínima seriedade probatória para condenar. E é isso que acontece na imensa maioria dos casos, porque a nossa polícia está abarrotada de autos de prisão em flagrante para fazer e as investigações mais complexas ela acaba fazendo com muita dificuldade quando faz. Mas a Lava Jato foi um episódio que, felizmente, também agora, né, depois da Vaza Jato, ela veio à tona com muita força para mostrar os métodos bizarros de condução do processo e aquela jogadinha casada entre Ministério Público e juiz, que é a essência do não processo, né? Aquilo é um teatro, né, uma farsa vergonhosa e que teve consequências muito graves para o país. Já naquele tempo, quem tinha estudado a Operação Mãos Limpas na Itália dizia e alertava que o Berlusconi tinha sido, né, o presente que a Itália ganhou por ter feito a Operação Mãos Limpas daquele jeito.
E é muito interessante ver como a história se repete, né? De diferentes formas. A gente tem o presente, que é uma pessoa que louva a morte, né? Defende a tortura e ele tem desprezo por todas as formas de vida que não sejam iguais às dele, que é o Jair Bolsonaro, como presidente logo depois do momento Lava Jato. E o mais interessante de ver é que, naquela época, eu demorei para perceber que a Lava Jato era um projeto político também dos atores do sistema de justiça. Quando o Deltan Dallagnol quis criar aquela fundação que tinha bilhões para conseguir perseguir projetos socialmente adequados na visão dele, e que na verdade era um projeto político, aquilo me veio à cabeça. E logo depois, tudo o que aconteceu, né, as decisões do Sérgio Moro tomadas em momentos da eleição cruciais, né, para minar determinados candidatos, né, e logo depois ele aceitar um cargo de ministro de quem foi eleito beneficiado pelas decisões judiciais dele, só jogaram mais luz sobre aquilo que já estava acontecendo desde 2014 e que era horripilante, né? Para nós advogados, aquilo foi horripilante. Você vê aquilo acontecendo naquela velocidade, a mídia engajada daquele jeito, sem crítica, e louvando e endeusando o Sérgio Moro, o herói nacional, e os procuradores da Força Tarefa, e aquilo tudo acontecendo daquele jeito, sem a gente refletir. Todas as garantias individuais estavam sendo atropeladas no meio do caminho, tribunais superiores com sua responsabilidade, porque validaram tudo aquilo, né? Mudaram a jurisprudência sobre presunção de inocência e a execução da sentença condenatória transitada em julgado por causa daquilo, né? E depois, felizmente, voltaram atrás, mas o Supremo Tribunal Federal tem sua responsabilidade e tomou decisões gravíssimas naquele momento, né? Parece que ele entrou no estado de emergência ali e depois voltou, né? Está tentando voltar, não sei, mas a gente vê que o cenário político do Brasil e as instituições trabalharam tanto para aquilo acontecer, para aquela destruição acontecer, e vê hoje que aquilo gerou prejuízo de bilhões e bilhões e bilhões para a nossa economia, gerou todo esse desemprego, gerou desmonte de grandes indústrias de construção que a gente tinha aqui. Por mais problemas que elas tivessem, não precisávamos ter destruído aquilo. Aquilo era importante para a nossa economia, importante para o nosso país, para o desenvolvimento do nosso país. Então eu acho que ainda tem mais história para ser revelada, né? Eu acho que isso, mundialmente falando, foi muito bom para alguns atores, né, geopolíticos. Espero que isso tudo venha à tona um dia, porque é isso, as empresas internacionais estão comprando os ativos no Brasil a preço de banana há muitos anos, né? Então, e isso aconteceu por causa da Lava Jato, não é pouca coisa, né? Então foi muito triste viver aquilo, ver aquilo acontecendo, né? A gente denunciou isso desde o primeiro dia, né? A gente fez publicações especiais de artigos sobre isso na revista, tem uma revista incrível sobre todas as violações que aconteceram, né? A gente atuou como amigos em vários processos importantes de discussão dessa violação de direitos, e foi um momento muito triste da história brasileira, né? Foi um momento muito triste, e foi muito difícil estar na presidência do IBCCRIM naquele momento, porque a coisa foi polarizando de um jeito que havia polarização lá dentro também, em alguns aspectos, né? Foi muito importante chamar os ex-presidentes todos para conversar, para a gente decidir com calma. Eu era o presidente na época, mas eu não queria tomar uma decisão ali que ia causar danos sérios ao IBCCRIM. Então foi muito difícil, foi um baita desafio. E foi muito triste viver aquilo tudo, foi muito triste mesmo. E viver o que a gente vive hoje, né? Isso aqui é resultado daquilo, né? Grande parte do que acontece hoje no país decorre daquilo que nós nos deixamos acontecer, né? Que o país se jogou naquela aventura. E, enfim, espero que a gente se reerga, espero que demore menos do que me parece que será necessário para a gente voltar a ter um país minimamente razoável. O IBCCRIM sempre foi muito acusado de ser um instituto paulista, né? Então, embora sempre tivesse associados de outros estados, é inegável que a maioria dos associados é de São Paulo, né? E é inegável também que as principais atividades sempre aconteceram na nossa sede, né? Então, as reuniões sempre foram ali, é ali que as decisões são tomadas, e até pouco tempo atrás, né, a tecnologia não permitia a participação de pessoas à distância nas reuniões. Isso é uma coisa recente, né?
Quando eu assumi a presidência, estava discutindo algumas ideias, né, de coisas que eu achava que a gente podia mexer e melhorar. E uma atividade que sempre foi maravilhosa do Instituto é o laboratório, né? O laboratório é dado para estudantes da graduação, né? Ele é muito disputado e sempre tinha gente que ficava de fora, né? E como a gente tinha a capacidade de gravar as aulas e naquele tempo já de transmitir as aulas ao vivo, a gente teve a ideia de descentralizar o laboratório. Quer dizer, poxa, não vamos dar acesso só às pessoas que podem vir aqui à sede do Instituto, mas também às pessoas que podem participar em outros estados, né? E a gente procurou, em convênio com a OAB e com a ASP, tentar expandir, né, isso para outros lugares e associados voluntários também de cada um dos estados se comprometeram a tocar esse projeto. Então, a expansão do laboratório, pelo que eu me recorde, foi iniciada na minha gestão e agora a gente está com várias outras formas mais divertidas ainda de ver a coisa acontecendo. Então, eu fiquei muito feliz com essa expansão e vi que é isso, a gente levou nossa bandeira para valer para outros estados num momento muito importante da formação dos estudantes de direito, porque eu acho que a minha formação humanista ela decorre muito menos da faculdade de direito do que da minha militância, né? Então, duas coisas muito importantes para mim foram o IBCCRIM e o IDDD e o estágio na PAJ, Defensoria Pública, porque foi ali que eu pus o pé no chão e conheci a realidade, né? A faculdade não, às vezes você está lá discutindo coisas e vem alguns casos para você discutir, mas se você não milita mesmo, você pode passar por ela sem se sensibilizar com as verdadeiras questões que importam, né? E então o laboratório, né, que é algo profundamente acadêmico, mas também muito apegado à realidade, ele é algo que tem essa capacidade de humanizar, de trazer as pessoas para esse lado, para essa preocupação, essa vida de empatia e de prestar atenção aos outros e se dedicar para melhorar esse sistema de justiça também para esses estudantes de quarto e quinto ano ali da faculdade. Então, fiquei muito feliz com a descentralização e fico muito feliz que esse projeto tenha sido encampado pelas gestões posteriores e esteja agora muito maior do que naquela época. A importância acadêmica do IBCCRIM ela é inquestionável, né? E ela é incontroversa, na verdade. Por mais que você encontre pessoas de correntes punitivistas que critiquem o IBCCRIM, eles só criticam porque é importante, porque causa um mal-estar, né, em quem estuda, lê tudo que é produzido, vê as palestras que são trazidas e tudo mais, e ser confrontado com esses argumentos que são racionais e são calcados em princípios fundamentais de direitos humanos, né? Então, desde que eu me aproximei do IBCCRIM, eu entendi que ali era um lugar de excelência e que, participando dos eventos eu diria, absorvendo o que vinha de lá, né, eu me tornaria um profissional melhor mesmo, né, e um operador do direito mais qualificado. Sem dúvida alguma, para mim, isso foi muito claro, né? Ser do IBCCRIM já é algo importante. Quer dizer, poxa, se é do IBCCRIM, o cara estuda, o cara se preocupa, é uma entidade importante que foi criando vínculos com diversas universidades ao longo da sua história, por decisões que foram sendo tomadas pelas gestões. O vínculo mais importante sempre foi com Coimbra, né? Nós temos cursos junto com Coimbra há muito tempo, né? O que demonstra a preocupação sempre dos fundadores e das diretorias que vieram de trazer o que havia de melhor e mais acessível para o Brasil do que era produzido na Europa, né? E isso sempre foi muito marcante. Então, convivendo com as pessoas lá, a gente vê que, poxa, diversos dos presidentes são professores das melhores universidades do país, né? Uma pessoa que eu admiro como professor, né, como pessoa, que é o Mário Zanoide, acabou de se tornar titular da São Francisco, foi presidente do IBCCRIM, né?
Poxa, tem tantos, eu não vou nem começar a falar, né? Mas a Mariângela, a Helena, etc, 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 em várias universidades. Então, é um lugar de reunião acadêmica, né? E esse é um lugar diferente, que é um lugar de reunião acadêmica engajada. Não é para discutir sexo dos anjos que a gente está lá, né? A gente está lá para discutir ciências penais, para transformar a realidade, né? Mas transformar a realidade não com aventura, transformar a realidade com racionalidade, com base no pensamento crítico acadêmico, né? Então, por isso que o IBCCRIM é esse celeiro de formação de pessoas. Você vê, hoje, quem foi premiado com uma monografia que participou do nosso concurso, daqui a 2, 3 anos está virando professor de uma baita universidade, está formando opinião, dando palestra em tudo que é canto e está na luta, né? Não são poucos, está longe de serem poucos esses exemplos. E quem quer seguir a carreira acadêmica segue com certeza, mestrado, doutorado, pós-doutorado, titular, etc. Porque com o auxílio do IBCCRIM, isso se torna mais fácil. Não são poucas as pessoas que usam a estrutura do IBCCRIM para mergulhar mesmo na nossa biblioteca, que é maravilhosa, né? E poder produzir mesmo a tese lá, enfim. Qualquer artigo acadêmico, estudar para os seminários, etc. Então, é um lugar em que a própria convivência, ela é uma convivência que te agrega. Você está lá, é isso que eu falei. Poxa, você está lá, pegando um livro, estudando alguma coisa, de repente está lá algum professor que você admira pra caramba e que você nunca tinha tido a oportunidade de falar, ele está estudando também, toma um cafezinho com ele e pronto, entendeu? Te dá uma iluminada e você, pensa nesse livro. O Alberto sempre lá também, era uma brincadeira, né? Então, quer dizer, vai lá e tá lá o Alberto na biblioteca, oi Alberto, tudo bem? Tô pensando nisso, pensa nisso. Então é um lugar de troca de ideias, né? É um lugar informal, né? Que é muito importante também, que às vezes o academicismo ele afasta e lá não afasta, lá é uma coisa que acolhe, né? E um lugar de qualidade e de pensamento crítico mesmo. É um lugar acadêmico por excelência, né? E é muito importante termos o IBCCRIM no país, né? Foi muito importante e continua sendo importante, para que a gente areje as ciências penais e mostre que há um lado mais humano nisso tudo. A gente tem relação com vários professores da América Latina, né? Essas relações vêm de muito antigamente. Eu particularmente, fico muito feliz de ver esse intercâmbio que existe com vários países, né? O Chile, a Argentina, o Uruguai, desde lá de trás, o Raul Servini era uma pessoa muito próxima, né? O Ninho é uma pessoa muito próxima e que, inclusive, é uma pessoa tão encantadora e tão maravilhosa que eu fiquei muito feliz de aproveitar a minha convivência com ele, né, para ficar amigo mesmo. Uma pessoa com um conhecimento jurídico que é assustador, né? É um ser humano assustador do ponto de vista de emanar amor e empatia, né? E a gente foi criando esses laços e se reforçando mutuamente nas lutas, né? Quer dizer, poxa, quando lá na Argentina o Zaffaroni e o Ninho precisavam de algum apoio internacional, o IBCCRIM que estava junto também fazendo a sua parte. Quando a gente precisa deles aqui no Brasil, eles vêm. No Uruguai, no Chile, todos esse intercâmbio de professores que acreditam nessa utopia possível, que o Alberto gosta de falar, eles vêm se reforçando ao longo dos anos, trocando artigos para que as revistas internacionais, a nossa revista brasileira de ciências criminais deve muito a esses professores e a esse intercâmbio na América Latina para que ela seja hoje o que ela é, né? Todas as nossas publicações, na verdade, todos os nossos cursos, quer dizer, o IBCCRIM com o seminário internacional, trazendo professores de fora, isso só foi possível porque existe essa inter-relação entre as pessoas na América Latina e também na Europa, mas muito disso da América Latina. E o IBCCRIM só é hoje isso porque ele não nasceu sozinho e ficou aqui sozinho sem dialogar com os outros países, né? Ele é isso hoje porque ele tem esse diálogo, ele vem fomentando esse diálogo desde o seu nascedouro até hoje. 30 anos de IBCCRIM, né? Parabéns, né? Muito orgulho de fazer parte disso, muita alegria mesmo de estar nessa trincheira. Vai fazer 20 anos daqui a pouco, né? Eu na trincheira. Então, muito orgulho, muita alegria mesmo de ver o IBCCRIM chegar dessa forma
né, aos 30 anos, tão pujante, tão forte, tão caminhando mais do que nunca com as próprias pernas, né? Ter passado por eleições eu achei muito interessante, porque os embates vieram à tona e foram vencidos democraticamente, superados democraticamente. Então, eu acho que foi um momento de amadurecimento do Instituto também. E a preocupação para os próximos 30 anos, né? A gente vê que as coisas estão mudando tão rápido, né? A tecnologia ela tem mudado a nossa vida tão rápido que fica difícil pensar como vai ser o mundo daqui a 30 anos, né? Eu tenho muita dificuldade de pensar como vai ser. Eu tenho filhos, um filho de 6, uma de 4. Eu não sei como vai ser o ensino médio deles, né? Mas eu acho que o principal desafio é a tecnologia, na verdade, né? Eu acho que quando a gente descerrou a placa da biblioteca com o nome do Alberto Silva Franco faz poucos meses, ele fez um discurso falando da inteligência artificial e da preocupação dele com o que vem por aí. E eu acho que como as nossas vidas elas estão sendo cada vez mais mediadas por um computador, porque todos nós carregamos o nosso e a gente se relaciona com os demais por meio do computador, e como esses computadores eles estão coletando dados e estão processando dados e existem algoritmos que fazem isso automaticamente, a gente precisa prestar muita atenção nessa questão, porque com o desenvolvimento da inteligência artificial, provavelmente não vai demorar muito para que julgamentos sejam feitos com base em inteligência artificial. A gente já tem inteligência artificial usada na admissibilidade de recursos dos tribunais superiores, né? Então, nós precisamos entender o que está acontecendo, né? E entender, porque os sistemas de opressão, né, que trabalham no sistema de justiça, que é racista, né, que, enfim, exclui as minorias, né, é um sistema de manutenção de um status quo muito desigual, é um sistema que ele acaba com a discussão, né, quer dizer, se tem um crime cometido, você não discute mais por que se cometeu o crime, você só discute cometeu, não cometeu, condena, não condena e acabou, não se discute mais aquela questão social que está por trás do crime geralmente, né, quer dizer, poxa, desigualdade social por trás de crimes patrimoniais, ninguém está discutindo isso, né, só prende ladrão e pronto, né. Então, a gente precisa manter o alerta para desconstruir esse sistema e, ao mesmo tempo, ficar alerta para que as camadas tecnológicas que vão se sobrepondo e vão participando desse sistema aos poucos, elas não reforcem ainda mais o que a gente já está vivendo. A gente tem que usar a tecnologia para desmontar isso e não para reforçar ainda mais, né? Eu acho que o principal desafio que a gente vai ter nos próximos 30 anos vai ser essa questão da inteligência artificial, até onde ela pode ser utilizada, quais são os princípios que vão guiá-la, né? E em como que ela vai interferir nos julgamentos, porque a gente sabe que o nosso sistema de justiça não funciona, ele é abarrotado, né? Ele é injusto, né? Ele pune mal e a gente precisa mudar isso e já está com dificuldade de mudar ele com pessoas, né? Quando os computadores entrarem para valer, como é que vai ser, né? Se a gente não tiver alerta para isso, acho que a gente corre risco de ser engolido, né? Sem embargo disso, naturalmente, a gente vai sempre continuar lutando contra a prisão como forma de solução para os conflitos, né? E tentar humanizar esse sistema de justiça que é isso, assim. Desde que eu cheguei no IBCCRIM, desde que eu me formei, eu tenho a impressão de que hoje o sistema de justiça tem pontos melhores e pontos piores do que tinha lá. Quer dizer, no geral, melhorou? Talvez tenha melhorado, mas não foi tanto assim, né? Então, teve um período de pior e agora está tentando se recuperar, mas é uma coisa complicada, é uma luta muito difícil. Então, para se manter nos próximos 30 anos, eu acho que tem que manter a receita de, né, continuar agregando pessoas, abraçando as pessoas que se identificam com essa causa, né, e continuar tendo essa maleabilidade que o IBCCRIM teve ao longo dos anos de se reinventar a cada desafio novo e de manter essa ideologia e essa busca dessa utopia com voluntariado, com muita dedicação e com muito amor.